outra vez, porque essa é a 7ª semana. Você sabia que em 10 anos, eu nunca preguei tanto seguidamente nessa igreja como foi dessa vez? Você deve já estar dizendo, meu Deus, o pastor de novo? Sempre tem alguém que a gente deu um bombom antes, fez uma combinação. As pessoas, quando me elogiam, eu digo, você tem que ter um segredo, você tem que fazer amizade com o pessoal da igreja, ter amigos. Dificilmente alguém reclama do pregador que é amigo dele. Ele prega mal, mas é meu amigo. E daí fica fácil de pregar para amigos e irmãos. Gálatas capítulo 5, versos 22 e seguintes. Diz a palavra de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Contra essas coisas, diz Paulo, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo, entre nós, manifestando a Tua bondade e abrindo o nosso entendimento, para que venhamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Obrigado, Jesus, por estarmos reunidos como família neste final de tarde de domingo, diante da Tua palavra. Continue falando conosco. Se alguém não está em paz, por sentir dores ou incomodado com alguma perturbação, em nome de Jesus eu repreendo. Que seja esse o ambiente de paz e liberdade para o Teu Espírito atuar entre nós. E que eu só seja uma forma, um meio, para que o Senhor fale com a Tua noiva. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao final da série Frutos do Espírito, ou Fruto do Espírito, né? Semana que vem já não tem mais a nossa árvore aqui. Se você não decorou ainda, hoje é a última oportunidade. Você dá aquela decorada básica nas 9 marcas do fruto do Espírito, nas 9 qualidades do fruto do Espírito. Eu creio que fomos ministrados pelo Senhor. Fomos cada dia entendendo um pouco mais e crescemos na nossa jornada espiritual. É verdade que a gente tem muito a aprender, né? Muito. O que essas reflexões, 7 com a de hoje, fizeram foi de fato levar-nos a refletir, a pensar sobre a nossa vida com Deus e a necessidade de agirmos conforme o caráter de Cristo, parecido com Jesus, seguir os seus passos, andar dessa maneira. O fruto é do Espírito Santo, não é meu nem seu, mas a nossa renúncia ao pecado, o dizer não ao governo da carne, ou seja, não fazer aquilo que me dá vontade, não permitir que eu faça só o que quero, ou fazer o bem só se estiver sentindo. Isso ficou claro que precisamos agir, fazer a nossa parte, aquilo que está no nosso alcance. Nós precisamos manter um ambiente aqui, livre para a atuação do Espírito Santo de Deus. Manter o terreno limpo, manter a mente conectada em Deus, uma vida de devoção a Deus, para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nós. Precisamos estar em contato com Deus, ouvindo as suas orientações e obedecendo ao Senhor. É dessa maneira que nós vamos ter o fruto do Espírito Santo em nós. É dessa maneira que nós vamos ver o Senhor cada dia gerando através de nós a sua graça, o seu favor. Jesus disse, João 15, já vimos algumas vezes, e o veremos dessa feita outra vez: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, em mim e em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vamos olhar rapidinho para esse texto. O que Jesus está dizendo? Primeiro, é preciso haver uma conexão com Jesus, e essa ligação não pode ser interrompida. Se vocês permanecerem em mim,
Também há necessidade de obediência aos mandamentos divinos, e as minhas palavras de Jesus estiverem em vocês. Se isso acontecer, há uma promessa poderosa aqui: pedirão o que quiserem, e será concedido. Quando há esta conexão com Jesus, quando há esta entrega a Jesus, essa permanência em Jesus, a palavra dele em nós, a nossa frutificação agora é certa. Começa a abençoar as pessoas ao redor de nós, através dos frutos ou das qualidades do fruto do Espírito na nossa vida. Há amor em nós, há alegria em nós, há paz, há paciência, há amabilidade, há bondade. Vai tendo tudo isso, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, e isso vai abençoando as pessoas e gerando glórias ao nome de Deus Pai. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Consequência disso, quando você começa a agir dessa maneira, é que a sua identidade começa a ser revelada. Assim, vocês serão o quê? Tem alguém aí? Olá. Compartilhe o que você está aprendendo. O que eu compartilho multiplica, o que eu retenho estraga, se perde. Papel e caneta na mão, vamos para as últimas duas paradas, as últimas duas estações do fruto do Espírito. E vamos começar conversando sobre mansidão. E eu vou fazer o contrário, eu geralmente chamo o tema, coloco na tela e começo a dizer o que ele é. Eu quero falar o que mansidão não é. Mansidão não é frouxidão. Põe legenda agora, mansidão não é bocamolismo. Mansidão não é isso. Mansidão não é falta de iniciativa, um tanto faz, não é comigo. Chega numa casa e a pessoa diz: o cachorro é manso. Só que ele é manso também com o bandido, com o ladrão. Tanto faz entrar alguém conhecido da família, como entrar alguém para roubar a casa, o cachorro continua manso. Não, isso não é mansidão neste contexto bíblico. O conceito bíblico para mansidão com certeza não é ser frouxo, sem sal, dormente. Mansidão é suavidade, é doçura, é não responder às provocações, é não dar lugar à vingança, é discutir sem perder a calma, é a junção da força com a delicadeza. Mansidão no caráter cristão é fruto do Espírito Santo, e não é uma condição para dizer que tudo está bem, não é uma brecha para dizer: tá bom assim, deixa quieto. A mansidão às vezes vai se mostrar indignada também, porque a indignação faz parte da agenda do cristão. Nós precisamos nos indignar contra o pecado, principalmente os nossos. Se indignar contra o pecado dos outros é fácil, a gente se indignar contra o nosso pecado, se indignar contra a pobreza, contra a corrupção, contra maus tratos, contra a criança, contra a falta de amor. A mansidão deixa e permite que se manifeste sim indignação. Só que é interessante uma frase de Aristóteles lá em Guaraná com rolha. Ele disse o seguinte: a indignação deve se manifestar por motivos corretos, em termos adequados, com as pessoas certas, na hora apropriada e por tempo limitado. Ou seja, somos chamados muito mais a mostrar o fruto do Espírito, mansidão, do que indignação, mas tem hora que ela é preciso também. Mansidão, a doçura, mas o compromisso com a verdade. Não perder o controle, não agir por impulso, mas mesmo assim me posicionar pela verdade. Por que eu estou querendo colocar o contraponto? Porque daqui a pouco aquele cara que se der 2 tartarugas, uma morre de fome e a outra foge, vai achar que ele é o cara mais manso da terra. Mas quando eu olho, a Bíblia diz que o homem mais manso da terra era Moisés. Só que eu vejo Moisés ter um momento em que fere a rocha. Moisés, o momento de que a Bíblia não o condenou, foi quando ele desce do monte, vê o povo adorando um bezerro, e ele quebra as tábuas da lei, dizendo: isso não pode acontecer. Então mansidão não é não querer se envolver, mas é ter a convicção de que não pode explodir e agir por qualquer coisa. Paulo ensina que o servo do Senhor não convém brigar,
mas ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente. E em 2 Timóteo 2:25 ele diz: deve corrigir com mansidão aos que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Entenda o que é mansidão. Eu não explodo, mas também não é porque eu não me importo. É o fruto do Espírito que consegue gerar em mim a capacidade de não explodir, mas eu consigo até mesmo me posicionar, corrigir com mansidão. Quero que esse contraponto fique bem claro, para de repente não encontrar um monte de crente parece tão anestesiado, que foi fruto do Espírito, mansidão. A mansidão pega a vara, mas não se altera. A mansidão corrige, mas não se exaspera. A mansidão se posiciona, mas não aos gritos. Essa doçura com força. Há momentos sim que é preciso dar lugar à indignação. Jesus é tremendamente manso, mas a Bíblia diz que ele entra em determinado momento no templo, e com um tipo de chicote da época, expulsa aqueles que estavam vendendo animais que eram oferecidos para Deus, fazendo um câmbio de moedas dentro do templo. Ele bota todo mundo para correr e diz: está errado, porque a casa do meu pai não é esse lugar louco que vocês estão fazendo, mas é casa de oração e casa de buscar a presença de Deus. O cristão só tem esse modelo a seguir: manso como Jesus, mas ao mesmo tempo firme. Por isso, siga o mestre. Você tem a quem imitar. Você tem um modelo a seguir. O chamado de todo cristão é a imitar a Deus como filho amado, ou como disse o apóstolo Paulo: sejam, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Siga os passos de Jesus, procure nos evangelhos como o Senhor agia com mansidão, com amor, com ternura e com a ajuda do Espírito Santo. Ande pelos caminhos do seu mestre Jesus Cristo. Olha o que ele diz que pode ensinar a mim e a você em Mateus 11, 28 e 29. Primeiro ele faz um convite dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, para as suas almas. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Vale aqui uma vez mais a citação do livro e do filme Em Seus Passos, o que faria Jesus, com uma pergunta constante no nosso dia a dia: como Jesus agiria nessa situação? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Peça o Espírito Santo para governar a sua vida e levar você a ser cada dia mais parecido com Jesus. Diante de Pilatos, diante dos soldados, diante da multidão, a Bíblia diz que como cordeiro mudo, diante dos tosqueadores, diante dos que cortam a lã, ele não abriu a sua boca. A mansidão estava com Jesus. Mas como já falei, diante dos comerciantes do templo, ele pega chicote, vira a mesa e põe todos para correr. Seja dócil com a família. Seja amável com os amigos de trabalho. Seja manso no trânsito. Se for para ter indignação, indigne-se com os seus pecados, com os seus erros, com as suas faltas. Espalhe a doçura de Cristo por onde você vá. Torne este mundo mais bonito. Seja, como disse o apóstolo Paulo, o perfume de Cristo. E lógico que não está em mim e você em trabalharmos a nossa mente, em melhorarmos o nosso temperamento, não. Está em nós, na dependência do Espírito Santo de Deus, pedir que Ele produza em nós e através de nós o fruto do Espírito, que uma das marcas é mansidão. Temos uma outra: domínio próprio. O autocontrole, a temperança, a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus para controlar o corpo e a mente. Domínio próprio é ter equilíbrio.
Paulo escreve ao seu filho dizendo, na fé, Timóteo, que Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É algo que Deus nos dá, é algo que o Espírito Santo pode gerar para nós. A palavra no original para domínio próprio é ekrateia ou ecrateia, é a capacidade de refriar os desejos. É o controle da natureza caída de forma firme e constante. A capacidade de não estourar. É o antônimo, o contrário do pavio curto. Domínio próprio. Por dentro eu estou num vulcão, mas por fora eu ainda estou sorrindo. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nós precisamos desse fruto do Espírito Santo. Nós precisamos dessa marca na nossa vida. A falta de domínio próprio é um perigo muito grande para a sua vida. Você às vezes conquista algo tão bonito, constrói uma história tão legal e no momento da ausência do domínio próprio, algumas versões trazem como temperança, você explode. Ou aquelas pessoas que estão ao seu redor vivem pisando em ovos, dizendo, não mexe. Parece o Vesúvio, o vulcão que está adormecido, mas a qualquer momento ele pode começar a lançar chamas outra vez. E quem está perto está sempre em estado de alerta. Deixe o Espírito Santo gerar o fruto dele em você. O sábio dá um conselho poderoso, ou faz uma constatação, melhor dizendo. Ele diz como a cidade com seus muros derrubados, sujeita a ataque, sujeita a tudo. Assim é quem não sabe dominar-se. Cidades eram cercadas por muros, os muros eram fechados, tinha sentinelas, guardas à noite olhando, cuidando da cidade. Ele está dizendo, uma cidade que não tem proteção é um homem, uma mulher que não tem domínio próprio. Ele pode trabalhar um dia inteiro e no final do dia ele explode. Ele passa às vezes uma semana procurando agradar o cônjuge, mas no momento de raiva ele põe tudo a perder. Domínio próprio. Cuidado. Sem domínio próprio você está exposto a muitos perigos. Primeiro que eu quero tratar nessa área é domine os seus sentimentos. O ser humano expressa os seus sentimentos com facilidade. Se gostamos de alguém, expressamos isso, falando, presenteando, cuidando, ajudando. Mas se a gente não gosta, precisa de domínio próprio para não expressar o que sentimos e com a ajuda do Espírito Santo expressar sim o fruto dele, que é o amor a essas pessoas. Domine os seus sentimentos. É lógico que é importante expressar os sentimentos para os íntimos, mas às vezes isso é perigoso se não houver um filtro, um freio. Não tem relacionamento que se mantém de pé. Eu sou assim, o que eu penso, o que eu sinto eu falo. Só devia ter combinado com o outro para ter um guarda-chuva, ter um para-raio, um pneu daquele de cais para ficar aguentando todo esse impacto. Domine os seus sentimentos. Quando o fruto do Espírito está agindo na minha vida, os bons sentimentos são fortalecidos, mas os sentimentos ruins, esses são dominados. O apóstolo Paulo fala de um sentimento, e eu creio que o que ele ensina aqui é aplicável aos outros. Ele fala sobre a ira em Efésios 4, 26 e 27, e diz, não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Você pode botar aqui dizendo, não peque ao permitir que o ciúme os controle. Acalme o ciúme antes que o sol se ponha, pois ele cria oportunidades para o diabo. Sentimentos não controlados vão gerar problema. A ira, a Bíblia não diz que no estágio inicial ela seja pecado, não. Mas o difícil é não pecar depois de ficarmos irados. Não dê vazão aos sentimentos ruins, domine-os, controle-os. Permita o Espírito Santo tomar conta dessa área da sua vida.
seja a ira, seja a ambição, seja a vaidade, seja o ciúme. São sentimentos que precisam ser controlados, caso contrário, eles nos levarão a pecar e vão criar oportunidades para que o maligno haja na nossa vida. Ou você controla os seus sentimentos através do fruto do Espírito, ou eles controlarão você. Vou repetir para você. Ou você controla os seus sentimentos através do fruto do Espírito, ou eles vão controlar você. Quando olhamos para a história, no início, no livro dos princípios, Gênesis, conta de que o homem logo cedo entendeu a necessidade de ofertar a Deus, de dedicar algo ao Senhor. E começa o texto dizendo de que veio os 2 primeiros filhos de Adão, Caim, e trouxe uma oferta ao Senhor. O escritor de Gênesis não qualifica a oferta, não disse que ela é boa, não disse que ela é ruim, apenas uma oferta. Seguido diz de que Abel trouxe partes gordas das primeiras crias e colocou diante do Senhor. Aqui é uma qualificação para a oferta de Abel. Era o primeiro e era o melhor. E o texto continua dizendo de que Deus aceitou com agrado a oferta de Abel e a sua oferta, mas rejeitou a Caim e a sua oferta, e Caim se enfureceu. O seu sentimento passou do controle, fugiu do controle. Se você ler Gênesis 4, 6 e 7, o Senhor, Deus, está falando com Caim e pergunta: por que você está tão furioso? Pergunta o Senhor a Caim. Se fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. O pecado está sempre à espreita, esperando uma oportunidade. O desejo é controlar você. Seu papel, sua função, sua obrigação é dominar ele. Agora é lógico, sozinho você não vai conseguir, você precisa do fruto do Espírito Santo na sua vida, você precisa da ação do Espírito Santo de Deus através de você. Ele quer dominar você e cabe a você dominá-lo. Ele quer controlar você e cabe a você controlá-lo. Isso acontece todos os dias, quando surge uma oportunidade, como ele diz aqui, o pecado está à sua porta, está perto de você, tentando encontrar espaço. Todos aqui, não existe ninguém aqui imune, não existe ninguém aqui que não está sujeito a pecar. Mas quando há o domínio próprio na nossa vida, e a oferta vem, a gente consegue dominar, a gente consegue controlar. Quando o Espírito Santo está gerando o fruto, você consegue dominar os seus sentimentos. E daí você sente vontade de matar, mas o Espírito Santo gera domínio próprio e você abraça e diz: eu te amo em Cristo Jesus. Às vezes o abraço é tão apertado que a pessoa estranha. Por que está apertando tanto? Nada. Domine os seus sentimentos. Quer saber mais? Domine os seus desejos. Alguém já disse que somos aquilo que desejamos. Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, onde estiver os nossos desejos mais intensos, ali estará o nosso coração. E é lógico, é possível desejar coisas boas e coisas ruins. Agora, se elas nos dominarem, aqui está o problema. Comer chocolate é pecado, é errado? Não. Agora, se o médico disser para não comer, aí já é. Assistir televisão, jogar um videogame, é pecado? Diz que é pecado, pastor, diz que é pecado, pastor. Não, se for alguns minutos por dia, depende do que está vendo na tela, é aceitável. Agora, deixar de trabalhar, estudar, interagir, comer, dormir, aí é lógico que eu estou sendo dominado por isso. Aí é pecado. Seja redes sociais, seja esporte, seja compras, seja limpeza, viu, irmão? Tem alguns irmãos que são cometidos disso. Seja querer ficar rico a todo custo, seja coleções, tudo o que não for controlado
se torna pecado. Pastor Israel Belo de Azevedo mostra isso um passo à frente. Ele diz: a maior desgraça do desejo é quando ele se converte em vício. Por acaso eu botei essa imagem puramente ilustrativa, mas se o Senhor estiver falando com você, não se esqueça, quem escolhe o profeta fica sem mensagem. O problema do desejo é quando ele avança e nos domina. A ordem do Senhor sempre foi: o homem domine, tome as rédeas da sua vida. Se não conseguir se controlar, livre-se delas. Cancela a internet, quebra o cartão de crédito. Na terça-feira nós começamos a ver sobre tesouro e riquezas. Fizemos só uma introdução, vamos recapitular e vamos continuar nessa terça-feira agora. E de cara, né? Está sendo vencido pela dívida, tesoura no cartão de crédito, organiza a sua vida. Não está vencendo sozinho, peça ajuda. Jesus foi claro que não podemos brincar com aquilo que nos afasta dele. A ordem do Senhor é: se faz você pecar, corta, lança fora, se afaste. Clame ao Espírito Santo para que produza o fruto dele em você. Ter domínio próprio é controlar os seus próprios vícios. E lógico, não os dos outros, que isso já seria um outro vício a ser controlado. Os seus próprios vícios. Domine o seu desejo. Se eles não forem controlados, abrirão a porta para o pecado na sua vida. Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, verso 14, 15, dizendo que a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Os desejos nos seduzem e nos arrastam. Revista Corrigida de Almeida dizia que eles nos atraem e nos engodam. Eu me lembro de uma idade bem jovem, então há muito tempo atrás, eu fui apresentado o que era um engodo. A isca, digamos, sem um propósito imediato para peixes e pássaros. Você põe comida, no meu caso foi o que fizeram, me lembro de um tio fazendo isso, enchendo um saco de pão, de resto de comida, amarrando com umas pedras e jogando num rio, onde ele tinha um pequeno trapiche e pescava, o pesqueiro dele. Põe a primeira foto, algo parecido com isso, ó. Qual é o objetivo disso? O peixe chega em casa contando para a família: achamos um lugar especial, restaurante com lanche free, comida grátis. Não sabe ele a intenção de quem colocou ali. Eu descobri hoje na pesquisa da internet de que os caçadores, Estados Unidos e Canadá gostam muito de caçar patos, né? Patos, marrecos, não sei o que é aquilo ali. Mas eles criam patos artificiais. Dê uma setinha aí para mostrar para nós. E colocam nas águas, na beira dos lagos, para dizer de que está tudo normal. Engodo, sedução. É isso que Tiago está dizendo. O desejo parece tão inofensivo. Mas quer ver? Passa a próxima tela para nós. Aqui estão os caçadores. Dá uma setinha para eu fazer uma diferença. Nesses quadrados estão engodos, patos, marrecos, sei lá como é que você vai chamar isso, ave, para nós não errar e ficar dizendo que eu falei errado. Essas aves são artificiais, são de madeira. Mas no círculo vermelho já estão aqueles que, atraídos pela aparente tranquilidade, perderam a vida. Agora avance uma tela, vai voltar ao nosso texto. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam, que nos engodam e que nos atraem. Não faz mal. Capaz, é uma coisa tão normal. O pessoal faz isso há tempo. Olha lá os patinhos lá na lagoa, todos brincando, é tranquilo.
Foi o peixe chegando para a família? Não, eu já fui lá ontem, ó, comi um monte, mas não tem um negocinho de ferro assim para te pegar? Não tem. Nos seduzem e nos atraem, nos aproximam e nos engodam. O problema é que há uma continuação disso. Quando esses desejos dão à luz, o que eles trazem é o pecado. E o pecado, quando está em desenvolvimento, ele gera a morte. É um processo progressivo. O desejo nos atrai, nos seduz, nos arrasta, nos engoda. Não tem perigo, não tem nada demais. Nós somos a geração do não tem nada demais, do não tem nada a ver, do não faz mal. Eu continuo orando ainda, eu continuo orando em línguas, eu continuo sentindo a presença de Deus. E eu vou dando vazão aos meus desejos. Mas é uma coisa tão boa, é tão gostoso. Outros estão fazendo, não acontece nada de mal. Se o pastor estiver fazendo, então a referência é ótima. Até o pastor faz isso. Só que de repente, um tiro fatal, ou uma puxada de um anzol que eu não percebi, é o que acontece desse desejo dar luz ao pecado. E o pecado nesse desenvolvimento progride até a morte. Deixa o Espírito Santo agir em você. Controle na raiz, controle os seus desejos, domine os seus desejos. Há desejos que o próprio Deus plantou no seu coração. Esse você pode estar tranquilo, o Espírito Santo está agindo com você. Mas na maioria das vezes os nossos desejos querem nos afastar de Deus. Não seja seduzido pelos maus desejos. Não seja atraído, não seja engodado. Controle os seus desejos. Deixe o Espírito Santo gerar em você domínio próprio. Um último aqui. Domine-se diante das circunstâncias. Eu pensei nisso depois de ter esbarrado o computador na parede nessa semana. Não, eu não fiz isso. Não faltou vontade. Ele queimou o HD no meio do estudo. Louvado seja nosso Senhor, né? Mas não esbarrei com ele não. Na maioria das vezes você não consegue mudar a circunstância, não é verdade? O pneu do carro furou. Enche você aí agora. Conserte-se. Não vai resolver. Trânsito parado. E um pitbull atrás do volante, dando soco no volante, discutindo com a esposa e dando tapa nos filhos atrás ainda, multitarefa. Não vai mudar. Tempo chuvoso. Sai sol agora, eu quero sol. Eu também. Agora, você pode dominar a você diante das circunstâncias. Você pode ter domínio próprio diante das circunstâncias que fogem ao seu controle. Você deve orar a Deus pedindo que Ele mude a situação. E se Deus não mudar as circunstâncias, esteja alerta e abre-se, porque Deus quer mudar você. Amém? A gente não gosta disso, né? Muda as circunstâncias, Senhor. Muda. Aí diz assim: eu vou mudar você, a forma como você enxerga, a forma como você reage, a forma como você lida. A nossa reação geralmente é: eu sou assim, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, né? Tudo bem. Agora o que a gente precisa o que a gente precisa pensar é: você nasceu assim, precisa morrer assim? Precisa continuar agindo assim? Aleluia. Você não pode se abrir para o novo de Deus hoje? Você não pode permitir que o Espírito Santo haja na sua vida para que você faça o que nunca fez? Será que não é hora de parar de colocar culpa no temperamento e assumir as rédeas da sua vida e começar a permitir o Espírito Santo gerar em você domínio próprio? Será que não está na hora de parar de esbarrar as coisas na parede e verificar o que está errado na sua mente? O sábio diz que o tolo dá vazão à sua ira. Mas você é sábio, amém? Você é sábio, edifica a sua casa. Você não destrói com as suas próprias mãos, não, você é sábio.
E se há pouca sabedoria em você, o irmão Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá, livremente, de boa vontade, nem taca na cara. Você é sábio porque eu dei sabedoria para você. Não, e dá de boa vontade. Eu preciso da sabedoria do Senhor. Dai-me sabedoria, Jesus. Dai-me sabedoria, Jesus. Quando o Senhor está operando na nossa vida, a gente sossega. O cristão tem razões de sobra para não perder o controle diante das circunstâncias. Nós temos uma promessa poderosa de que Deus extrai algo bom de todas as situações ruins. Você ouviu isso? Deus extrai algo bom de todas as situações ruins. Você só precisa estar aberto. Estou lembrando de Betsy e Corinne ten Boom, as duas irmãs que foram levadas prisioneiras pelo regime comunista, judias. E de repente entraram numa cela cheia de pulgas. Elas tinham uma Bíblia escondida entre os pertences dela. E o medo era das revistas dos policiais alemães constante. E Betsy começou a reclamar das pulgas. E Corinne disse: vamos louvar a Deus pelas pulgas, minha irmã. E é lógico que ela ficou mansa. Como agradecer a Deus pelas pulgas? Resultado foi que enquanto ficaram ali, os guardas vinham, enquanto chegava ali: não revista essa cela, tem pulga, deixe elas com Deus dela e a Bíblia tendo intimidade. Não atrapalhavam, não provocavam elas, não procuravam a Bíblia ou qualquer outro pertence. Deus tem a capacidade de extrair algo bom em todas as situações ruins. Se não for uma bênção, será uma lição, um aprendizado. Se você não for beneficiado no momento, é um projeto a longo prazo que Deus está fazendo em você. É isso que garante o apóstolo Paulo em Romanos 8:28, quando diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Você não devia estar olhando para lá, já deu tempo para decorar. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que possamos guardar isso no nosso coração, pedir que o Espírito Santo gere isso através de nós. Entendemos que não é algo passivo, é algo que precisamos trabalhar em cooperação com o Espírito Santo, limpando o terreno, tirando as pedras, para que ele tenha liberdade. Se você me diz hoje: pastor, eu não tenho fruto do Espírito na minha vida. Bom, só tenho um pouquinhozinho assim, pastor, para fazer um chá, um remédio assim. O Senhor espera de mim e de você muito fruto. Peça mais uma chance para Deus. Peça uma nova oportunidade para Deus. Jesus explicou que o ramo que está nele, se não tem fruto, o Pai corta. E ele disse que os ramos que foram cortados são lançados fora e secam e depois são queimados. Isso não é para você, não é o seu chamado em Deus. Você foi chamado para ser frutífero, abençoado. Você não pode cair nesse risco de continuar desta maneira. Peça ao Senhor, suplique uma nova chance. Eu concluo lembrando você da história que Jesus contou sobre um homem que foi procurar figo. Lógico que uma figueira, mas essa figueira estava plantada entre o seu parreiral de uva. Aquele homem deve ter plantado aquela figueira ali já porque gostava do seu fruto. Com certeza plantou ela num lugar estratégico. E quando ele vai até ela e não encontra o fruto desejado, ele chama o seu empregado e diz assim: faz 3 anos que eu venho procurar fruto nela, não tenho encontrado. Pode cortar. Pode cortar. Eu creio que esse empregado dessa história, dessa parábola de Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Lucas 13, versos 8 e 9. O homem, o empregado, responde ao seu senhor, ao dono da vinha e da figueira: Senhor, deixe-a por mais um ano. Eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se não der fruto ano que vem, muito bem. Se der, né? Se der fruto ano que vem, muito bem.
Se não, corte. Hoje nós não vamos fazer o diagnóstico com as perguntas. Hoje nós vamos clamar ao Senhor por nova oportunidade. Essas 7 semanas foram 7 semanas para o Espírito Santo estar cavando ao redor de nós, tirando as pedras que quem sabe atrapalhavam as nossas raízes e derramando adubo sobre nós, trazendo mais sobre nós, dizendo: o Senhor espera de você sim amor, o Senhor espera sim a alegria dele sobre a sua vida, o Senhor espera sim que você seja alguém de paz, de paciência, que você seja sim alguém amável, que seja alguém bondoso, que seja alguém fiel, sim, que você tenha mansidão na sua vida, que você domine-se a si mesmo, tenha domínio próprio. O Espírito Santo está limpando as raízes. Se não há fruto, ou se há pouco fruto, deixe o Espírito Santo nessa noite fazer esse trabalho. Renda-se ao Senhor. O problema nosso, na maioria das vezes, é que a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço. Se eu conseguir melhorar um pouquinho, aí sim, eu me aproximo de Deus. Ei, você nunca vai conseguir se aproximar de Deus pela força do seu braço. Eu me aproximo de Deus quando digo a Ele: eu não aguento mais, eu me rendo a Ti. Dá uma chance, Jesus. Não vou cortar, não, mais uma oportunidade. O Espírito Santo pode estar fazendo essa oração diante do Pai por mim e por você. Jesus disse: o Pai corta, mas o Espírito Santo pode estar dizendo: eu estou trabalhando nela, Pai. Eu estou trabalhando nele, Pai. O fruto dele vai ser tão lindo, vai ser tão maravilhoso. Dá mais uma oportunidade. É isso que você e eu estamos recebendo nesse dia. Essa graça do céu renovada sobre as nossas vidas. O Espírito que trabalha realmente revolvendo a terra do nosso coração, arrancando as ervas daninhas, tirando os espinhos, tirando as pedras que atrapalham o progresso da nossa jornada em Deus. Confesso, foi um desafio pesquisar, compartilhar sobre o fruto do Espírito, mas ao mesmo tempo, como pai espiritual, como pastor, uma alegria tão grande de poder ter sido, quem sabe, a pá que o Espírito Santo usou para cavar ao redor das tuas raízes e tirar algumas pedras e colocar aí da essência divina um pouco mais sobre você. Abra-se para Deus, abra-se para ser frutífero. O Senhor espera. Quem sabe, a pergunta que precisamos nos responder nessa noite é: vindo Deus Pai ao meu encontro, sendo eu a árvore, sendo eu o ramo ligado a Jesus, Ele vai encontrar muito fruto. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Você depois pode e deve assistir, se tiver paciência para isso. Vai que o Espírito Santo já encontrou espaço para trabalhar, né? Lá no canal do YouTube da Comunidade Ágape tem as 7 reflexões. Se perdeu alguma, passe lá. Nesse momento, você precisa de uma nova oportunidade. Você precisa se abrir para a poda de Deus. Não nos escapamos de uma dessas duas situações. Jesus disse que aquele que está dando fruto, o Pai limpa, poda, para que ele dê mais fruto ainda. Aos que não estão dando fruto, Jesus disse que o Pai corta. Mas nessa noite o Espírito Santo está pedindo uma nova oportunidade pelas nossas vidas. Eu vou limpar, diz o Espírito Santo.